Olá, bom dia irmãos do Sinai. Estamos aqui hoje, é 26 de abril de 2025. Fazia algum tempo que eu queria voltar ao assunto de falar sobre a Torá, né? Mas aí com o que aconteceu aí, todas essa guerra lá, Hamas versus Israel, eu acabei fazendo aqueles vídeos explicando quem é quem, né? Quem é cristão, quem é muçulmano, quem é judeu, quem é israelita. Depois falamos dos livros, do Alcorão, a presença de Jesus no Alcorão, a presença de Maria no Alcorão. Depois dos evangelhos, a infância de Jesus e como iniciou o culto a Maria. Então hoje eu queria voltar à Torá. A Torá é o livro que os judeus registraram os cinco primeiros livros, né? Moisés psicografou esses. Eu tomo a liberdade de falar em psicografar, ainda mais apoiado no que nós vamos conversar hoje. Então, o Pentateuco cristão é cópia do Pentateuco, deveria ser uma cópia do Pentateuco judaico, mas ele foi modificado, não por malícia, mas foi modificado porque pessoas que traduziram do grego para o latim, eles não entendiam a cultura judaica, ou conheciam um pouco. Então eles fizeram alguns erros, assim do tipo, eu comentei já num outro vídeo, dos erros de tradução, né? Comentei inclusive numa aula de Barnabé isso. Se os judeus são proibidos de comer inseto pelas regras de alimentação deles, como é que João Batista, que era judeu, comeu gafanhotos? Então isso não está bem explicado. Eles acreditam que gafanhoto aí é uma outra coisa, é uma planta que cresce no deserto, não vegetal, e não um inseto. Então, um defeito de tradução. E outros que existem nos Salmos, apesar não, também tem alguns enganos. No Salmo que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você olhar nos Salmos hebraicos, escritos em hebraicos, do tempo anterior, que vem desde o tempo anterior ao cristianismo, lá está escrito: o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Então não tem essa conotação materialista da cristandade. Nada me faltará. Para o hebreu, para quem processa o judaísmo, ele não faltará. Ele com E maiúsculo, né? Ele, o Senhor. Ele é meu pastor e ele não me faltará. Porque é uma coisa mais abrangente, né? É uma coisa bem mais espiritual. Ele não me faltará. Então, apesar de todos esses probleminhas de tradução, nós temos conservado os nossos livros, né? E o Pentateuco hebraico, ele Penta 5, são 5 livros. Bereshit, que é a nossa Gênese, que é traduzindo, em vez de Gênesis, é no princípio. O Êxodo, que eles chamam de Shemot, que é nomes. Levítico é Vaikra, ele chamou. Números será Bamidbar, no deserto. E Deuteronômios é Devarim, são palavras. E esses livros, eles são anotados em hebraico. E o hebraico não tem letras maiúsculas nem minúsculas.
é sempre o mesmo padrão de altura da letra. Então, seria assim. Elas têm sempre a mesma altura em relação à linha. Claro que essa aqui está bem mal desenhada, mas foi desenhada por mim, né? Licença. Caiu. Então, não tem maiúscula nem minúscula. E algumas características do verbo ser, ele pode ser flexionado no futuro e no passado, nunca no presente. Então, se eu me apresentar para vocês, eu diria que Ani, eu, é o pronome eu, Ani, e Yosef, José. Cadê o verbo? Não tem. Então, numa tradução literal, seria eu, José. Pronto, acabou. O verbo ser está subentendido dentro da frase. Então, eles têm uma preocupação muito grande de não errar uma letra quando eles fazem os rolos, tá? Que nós chamamos de livro, mas nas sinagogas eles ainda usam aqueles rolos, né, que tem uma haste de madeira para eles poderem manusear e desenrolar. Né? Então, as sinagogas não usam livros, usam aqueles rolos. Então, quando aqueles rolos são escritos à mão, né, eles têm um cuidado muito grande para não errar. Porque se eles errarem um Yud, que é a menor letra que existe no hebraico, que quando você escreve no texto, fica uma vírgulazinha pendurada lá no ar, né? Ela não vem até a linha inferior, ela parte da linha superior e fica uma letrinha pequenininha. Eles acreditam que isso possa destruir o mundo. Existe essa teoria até alicerçada pelo um outro livro, que é bastante complicado de lê-lo, porque ele se alicerça em teorias matemáticas, né? Sequência de Fibonacci e outras, inclusive com relação ao pi, o número grego, né? Que dá o cálculo da circunferência. Porque, segundo os hebreus ainda, Deus criou um mundo, um universo, sobre aquela rocha, que eu mostrei umas fotos para vocês, que está dentro do domo da rocha hoje. E ali era o quarto santo dos santos do Templo de Jerusalém. Inclusive há um recorte na pedra, como se aquele recorte fosse feito para acomodar a Arca da Aliança. Cabe direitinho a Arca da Aliança ali em cima. E é a pedra onde me faltou o nome, eu acho que é problema de velho, onde seria sacrificado o Isaac por Abraão. Então essa pedra tem todo um significado e por isso ela era protegida pelo Templo de Jerusalém. Depois das guerras, de expulsão dos judeus e depois das guerras, foram totalmente destruídos. Mas a pedra foi preservada, apesar de alguns cristãos terem tirado algumas pedras dali para levar para Roma. Então essas nuances, para começar a entender um pouco o que é a Torá para os judeus e a importância, e se na confecção daqueles rolos houver um erro, todo o rolo é descartado, mesmo que seja lá no penúltimo capítulo, o rolo todo é descartado, ele é incinerado, porque aquele erro não deve ser visto nem repetido. E eu queria falar mais diretamente sobre o livro de Esther. A quem assistiu a minissérie ou a novela da Record está mais familiarizado com o livro.
Esther era uma judia, foi levada, a família, os hebreus foram levados para a Babilônia. A Babilônia depois passou ao comando persa e ela passou o rei persa procurando uma mulher para casar. Ele viu a Esther, ela foi, porém, foi treinada nas artes palacianas e depois o rei casa com ela. E nesse tempo, isso está acontecendo uns 500 anos antes da Era Comum, ou seja, antes de Jesus Cristo. E nessa época, ainda não existia a festa de Purim, que é uma festa que acontece em março, mais no início, mais no fim, porque o calendário dele só tem 10 meses ou 11, né? Então, a festa de Purim é em março, vamos tomar por março. E ela foi estabelecida pelas coisas que aconteceram no livro de Esther. A Esther no palácio, deixa eu falar um pouquinho da festa de Purim. A festa de Purim é uma festa muito alegre em Israel. Eles se fantasiam, é tipo um carnaval, fantasiam as crianças, eles vão à sinagoga. O livro de Esther é lido de manhã, à tarde e à noite. Os rolos de Esther, né, são lidos nas sinagogas nesse dia, para que o povo não esqueça do que aconteceu com Esther e como a Esther lidou com aqueles acontecimentos. É um livro interessante também, porque a palavra Deus, o pentagrama, né, o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, que é o nome de Deus que é impronunciável, não se pode pronunciar, ou em qualquer uma de suas formas, né, dos seus outros 70 nomes com que Deus é chamado, ele não é mencionado neste livro. Nem Adonai, nem Elohim, nem Shemô, nem Hashem, nada. Ele nunca é mencionado. E durante todo o livro, toda vez que se refere ao rei Acherote, eles dizem o rei Acherote. Não, é o rei Acherote. Um rei vem acompanhado da designação do nome. No livro inteiro é assim, com uma exceção. Então, o rei casa-se com a Esther e no andar da carruagem tinha lá um ministro chamado Ramã. E o ministro Ramã, ele tinha ódio dos hebreus. E ele tentava de toda forma e maneira prejudicar os hebreus. Até que um dia ele delirou lá de tal maneira e conseguiu que o rei fizesse um decreto em que seria lícito a qualquer habitante da Pérsia matar o judeu e ficar com seus bens. E ele não seria punido, não teria punição alguma. E ao judeu era proibido ter arma. Então, ou seja, eram para dizimar com os judeus. A Esther fica sabendo desse decreto e ela vai até o rei Assuero, fala essa história, conta para ela do decreto e diz a ele, então eu devo ser morta porque eu sou judia. Até aí o rei Assuero não sabia que ela era judia. E aí se deu um desconforto. E o Ramã, começaram a aparecer uns podres do Ramã, a rainha Esther começa a expor os podres do Ramã, e como ele era prejudicial ao Império Persa, e ela pede que Ramã seja morto. E o rei, sem problema algum, vamos matar o Ramã. O Ramã tinha construído uma forca muito alta para que todos vissem, e ele queria enforcar judeus daquela forca. E ele foi enforcado
na forca que ele construiu. Então, ela fala para o rei Assuero que ele publique um outro decreto permitindo que os judeus tenham armas e se defendam. E que se alguém atacar, é um crime. O que então praticamente sossegou o povo, ninguém quis mais roubar os bens dos judeus. Então, desde que escreveram o texto, desde que foi escrito o texto, os sábios notavam que havia uma desconformidade em 4 letras lá do livro de Esther. E elas ocorrem no capítulo 9, no versículo de 7 a 9. Então isso está lá desde 500 anos antes de Cristo, já está escrito nos rolos. E os sábios achavam que aquilo era um código. E eles conseguiram calcular, aí uma das hipóteses deles são essas 3 letras, o Zain, o Shin e o Tav. E uma outra letra que seria o Vav. O Vav é uma letra desse formato aqui. Porque essas letras, no livro de Esther, no capítulo 9, essas 3, o Zain, Shin e o Tav, elas foram escritas menores. Tome isso aqui como um texto padrão, tá? Elas foram escritas menores. Então isso intrigava os sábios. Por que elas foram escritas menores? Eles não sabiam. Então aí isso só pode ser numa psicografia, né? Alguém está dizendo para o cara como tem que escrever e do jeito que ele quer que escreva. E o Vav, ao contrário das 3 letras, o Vav era grande. Era uma letra grande. Então os sábios, vamos calcular isso aqui, ver o que é, né? Então, o Tav vale 400, o Shin 300 e o Zain vale 7. Somado, chega a um número 707. Mas é um número. Quando eles olharam para o Vav vale 6. Mas como ele é grande, está acima ele é maior do que as letras do texto, eles relacionaram isso como se fosse uma data. Então, no 6º milênio, no ano 5.707, aconteceria alguma coisa. O que aconteceria? Eles não sabem. Mas aí deveria acontecer no ano 5.707. E eles já recém estavam 5.700, menos 2.500, 3.200. Eles estavam no ano 3.200 e alguma coisa. Então, desde o ano 3.200 e alguma coisa, os hebreus sabiam que no ano 5.707 ia acontecer alguma coisa. Eles não sabiam o que. E esses versículos, eles dizem o seguinte: a Esther pede a condenação do Ramã, ela acontece, e ela pede a condenação dos 10 filhos de Ramã. 10 filhos de Ramã. Então ela diz: se for do agrado do rei Assuero, que os filhos de Ramã sejam mortos.
sim, matamos os filhos de Ramã. Todos eles foram enforcados. Aí mais abaixo, no versículo, cadê onde é que eu notei? No versículo já 9, ela pede, e se for do agrado do rei que os filhos de Ramã sejam enforcados. Isso deu um nó na cabeça, porque em todo o rolo de Esther é sempre o rei Assuero. Nesse versículo lá do capítulo 9, versículo 9, ela pede, se for do agrado do rei. Então os sábios imaginaram que ela estava falando com o rei, Deus, e que ela pedia que fossem enforcados. E tinha o mistério do ano 5707. Pois bem, a humanidade caminhou, os judeus caminharam, e finalmente chegou o ano 5707, que no calendário hebraico, melhor dizendo, no calendário gregoriano, é o ano de 1946. No ano de 1946, estão sendo julgados em Nuremberg os criminosos nazistas pelos crimes cometidos contra os judeus. Os campos de concentração, as câmaras de gás, todo um processo de exterminação de judeus. Foram em torno de 6 milhões, e nesses 6 milhões aí, mais meio milhão são de ciganos. Era uma prostituta, vai, é um homossexual, vai, tudo isso foi exterminado. As minorias foram exterminadas. O que esse negro está fazendo aqui na Europa? Não sei, manda para a Câmara de... Foi assim. Então, a grande maioria, são 6 milhões e alguma coisa de judeus, e mais meio milhão de pessoas de qualquer outro tipo de credo, raça ou cor. Foi tudo. Estava na Europa, só podia ter branco, segundo a visão do Hitler. Por isso que se fala tanto da supremacia branca, né? Bom, aí no julgamento de Nuremberg, eles denunciaram 12 criminosos de guerra nazista. Um não tinha sido capturado, estava sendo procurado ainda, e no decorrer do julgamento, um deles se suicida. Quando termina o julgamento, a sentença é proferida aos 10 remanescentes, criminosos de guerra, e os 10 criminosos vão ser enforcados. E aí, um dos criminosos de guerra, que ele era um dos responsáveis por criar toda a política de extermínio dos judeus, ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, tinha estudado bastante os costumes hebraicos, que era pelos costumes que eles encontravam os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eles entravam numa escola primária lá, mandavam todo mundo, das crianças, os guris, tirar a calça, e aí eles olhavam o pênis de cada criança. Se a criança fosse circuncisada, ela apartada porque ia ser judeu. E outras maneiras que eles ficavam procurando judeus baseado na história dos judeus. Coisas que na Inquisição aqui na Espanha, em Portugal também aconteceram. Então, uma família que não acendia fogo no sábado, no Shabá, no momento em que transcorreria o Shabá, não era judeu, porque judeu não acende fogo no Shabá. É proibido trabalhar no Shabá, então ele não acende fogo.
Então quem não cozinhava, quem não tinha fogo nas chaminés eram pegos. E assim fizeram de novo na Polônia e em toda a Europa. E quando esse cidadão alemão nazista foi levado a Cadafalso, perguntaram a ele quais são suas últimas palavras. E ele pronuncia: hoje se comemora o Purim do ano de 1946. Quando ele dá essa e aí, simultaneamente, ele foi enforcado. Quando ele fala essa frase, os estudiosos se voltam para o livro de Esther, porque estava lá há 2.300 anos, judaicos, estava lá escrito o ano e a palavra de Esther. Se for do agrado do rei, que os filhos de Ramã, no caso, os perseguidores de Israel, de judeus na época de Esther, sejam enforcados. Então, se for do agrado do rei, que amanhã, no futuro, e deixou o número gravado, 5.707. Coisas da Torá. Coincidência? Foi feito pelo homem, 5.300, lá no ano 3.200. Pois é, coisas da Torá. Obrigado, irmãos.